Olá, queridos! É uma grande alegria estarmos juntos novamente. Como sempre, primeiramente para agradecer a Deus pela nossa vida, pelas possibilidades que possuímos para aprender, reformular, repensar nossos conceitos, nossos projetos. Pedimos sempre a proteção espiritual, pedimos sempre luzes para melhor compreensão dentro de nós, dentro da nossa alma. Que Jesus seja sempre esse condutor bondoso a nos pacificar os corações. Hoje, dando continuidade ao estudo do nosso livro da Esperança, iremos fazer a leitura da mensagem número 2, que tem como título Na Presença do Cristo. E Emmanuel nos traz aqui ainda, o capítulo 5, o versículo 18 de Mateus, em que ele nos disse que em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Nós vamos aqui relembrar que a continuação disso foi também o início dessa colocação do Evangelho se deu nesse capítulo 1, que é não vir destruir a lei, logo no item 1. E vamos lembrar que o iota é a 9ª letra do alfabeto grego. Então, era o que Jesus estava querendo dizer, que nenhuma delas se perderia, E depois ele vem nos dizer aqui, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9, que tem como título no Evangelho a Nova Era. E ele utiliza aqui esse quarto parágrafo, em que disse: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, enfim, de uma moral que há de transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Então, quando ele nos traz aqui, na presença do Cristo, Emmanuel, que nos vai trazer esse texto, nós já vamos ter isso em mente, de Jesus trazendo a mais sublime moral. Ele é o iniciador dessa mais sublime. E o objetivo é a fraternidade, a solidariedade, é esse sentimento maior de amor de uns para com os outros, nos irmanando, nos ligando ao Deus, a Pai. E quando ele fala dessa solidariedade comum, essa moral é que vai vir transformar a Terra. Nós sabemos, nós falamos que a Terra é um planeta que passa, como tudo na vida, pela lei de progresso. E também entra num processo de planeta de regeneração. Então ela vai sendo modificada. Então nós vamos perceber que os espíritos que habitam
um planeta, é que a partir daquilo é que podemos classificar tal planeta. Nós vamos perceber que a Terra vai mudar o seu objetivo de planeta de prova e expiação para um planeta em que os espíritos superiores vão habitá-lo. Vai ser um planeta de amor, um planeta, né, que a gente pode dizer que todos nós suspiramos por um dia ter essa morada. Mas não é a Terra materialmente que será modificada. Será a própria sociedade, né? São os próprios homens, os indivíduos que a compõem. Quando isso muda? Quando eles modificam a sua moral, o seu entendimento. Então, quando nós estamos numa casa e dizemos que aquela casa é uma casa complicada, é uma casa barulhenta, é uma casa que parece que está sempre no ar o conflito, a intriga, a maledicência. O que se tem que fazer? Destruir aquela casa e construir outra? Ou, quando aquelas criaturas que ali habitam, pouco a pouco, individualmente, forem se modificando, ao ponto de todos se encontrarem modificados, e podemos dizer que aquela casa é a casa em que nos sentimos bem, é a casa que nos sentimos dentro de um guarda-chuva, né, de proteção e de boas vibrações. Da mesma maneira. Então Emmanuel nos traz aqui o texto na presença do Cristo, nos falando inicialmente da ciência, né, dos homens que vêm liquidando com todos os problemas que dizem respeito ao reconforto da humanidade. Então, a ciência observou a escravidão do homem pelo próprio homem e passou a dignificar o trabalho através das leis justas e compassivas, não foi? Reparou o martírio que a mulher vivia na sociedade e conferiu-lhe direito, né, e acesso às universidades e às profissões. A questão do analfabetismo, esses desastres morais, ele vai criar, né, uma grande imprensa aonde nós vamos cada vez mais sermos criaturas alfabetizadas, e já somos capazes de ler e passar a interpretar. Isso é muito importante. Ele viu que muitas criaturas prematuramente, né, eram esmagadas pela morte em atividade excessiva pela sua própria sustentação. Quer dizer, o ser humano, para se sustentar, ele trabalhava a exaustão. E aí a ciência nos trouxe a força motriz, né, os motores que nos permitem, né, oferecer aos motores, às máquinas, o serviço mais pesado. Reparou e examinou como é que os céus estavam apartados e deu uma administração adequada. A ciência também catalogou os delinquentes, os enfermos e transformou, né, as prisões em penitenciárias, escolas. As moléstias contagiosas, nós encontramos a vacina. Olha as ciências nos ajudando, né? Inventou anestesia. Quando anotou o prejuízo da solidão, foram oferecidas, né, podemos dizer assim, máquinas poderosas que nos interligassem aos continentes. Primeiramente lá os telégrafos, os telefones, e hoje nós, pelo computador, nos comunicamos ao mesmo tempo, né? Isso é muito... o objetivo é de nos tirarmos da solidão, do isolamento, para nos unirmos. E muitas vezes encontramos aí uma solução que as pessoas utilizam ao contrário, para se isolarem
dentro de casa e compartilharem apenas com o computador e não com os seus vizinhos, com os seus familiares. Então ela vai falar aqui que ofereceu, né, quando percebe o desentendimento, né, a ciência nos ofereceu o livro, o telégrafo, o rádio, a televisão. Mas ele continua: entretanto, os vencidos da angústia aglomeraram-se na terra de hoje como enxameiavam na terra de ontem. A mesma coisa. Perderam o emprego que garantia estabilidade familiar, desorientados, abatidos à procura de pão, foram despejados, vagueiam sem rumo, despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros, e muitos abeiram-se dos suicídios, caíram em perigosos conflitos de consciência, estão aguardando um leve sorriso que os reconforte, envelheceram sacrificados, atendendo os seus filhos que os renegam hoje a convivência, diante das provações, né? Se sentem no abandono. Os vencidos também adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para a rua, para a mendicância. E ele vai colocando aqui uma série de situações de almas sofridas, os vencidos da angústia, como existia antes da ciência, né, dos tempos antigos, até hoje. E ele fala aqui: para eles que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Nos entrega o Pai, né? A oração por nós, Ele pede por nós. Companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que se derrama sublime da ciência de Deus. É uma mensagem séria, né? Na presença de Jesus, que percebemos, né, na leitura aqui do Evangelho, a importância da ciência com a religião, sim. Mas lembrando que nessa nova era que estamos caminhando, a moral mais pura é a de Jesus, e que busca, né, através dos seus ensinamentos, entendermos realmente o valor da solidariedade, da fraternidade, da caridade, do perdão. É isso que ele veio nos ensinar, para que possamos, né, conviver com espíritos mais elevados. Sabemos que a Terra recebeu a ciência tecnológica, né, a área da medicina, na área, nós podemos dizer, área social, tudo são ciências. Na área da legislação, todas as ciências progrediram e vieram de encontro às nossas necessidades. Porém, ele vai sempre recordar aquilo, que os vencidos da angústia, os ralados, né, do coração, que tombam no sofrimento moral, a ciência não é capaz de dar esses recursos. Quando encontramos, ou nós fomos essas criaturas
que caímos moralmente, desalentadas, sem esperança, não tinha na farmácia nenhum medicamento, nenhuma vacina, nenhum médico. Não encontramos também nos bancos da escola, nem no computador. Porque nós vamos reparar que o que nos falta nesse momento é o consolo de Jesus. É a esperança que Ele veio nos trazer. Então, todas as vezes, nós vamos lembrar que Jesus nos disse, no fim do sermão profético que se encontra em Mateus, no capítulo 25, de 31 a 46, nesse fim desse sermão ele nos disse: todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizestes. Então, quando damos uma palavra consoladora, um abraço, um bálsamo, uma prece, uma concha de sopa, olhamos o outro com atenção, aliviando aquele desespero, aqueles que choram, nós vamos aprendendo que estamos fazendo como se fizesse a Jesus. É a Ele. Por isso, algumas pessoas se colocam assim: ah, mas fulano merece, não merece, que a lei predispõe. Não estamos tratando disso. Jesus, quando veio, Ele não questiona. Ele veio para todos os espíritos sofridos. E o que todos nós sentimos é a falta de Jesus. É a falta do amor. É a falta dessa esperança, que ainda não tem ciência material que resolva. Isso nós vamos encontrar, esse recurso dentro dos nossos corações. Mas será que nós já temos amor para oferecer a alguém? Será que nós já temos isso dentro da gente? Como tudo na vida, o amor também é conquistado aos poucos. Muitas vezes nós vamos iniciar um trabalho, uma conquista desse sentimento maior pela disciplina. Quando nós nos juntamos em grupos em que visam atender àquela criatura com uma necessidade material ou uma necessidade moral. Nós vamos trabalhando em grupos. A casa espírita é um local que está sempre nos convocando a esse tipo de trabalho. Quando ali oferecemos um copo d'água, ou quando ali vamos descascar um legume para o trabalho da sopa, de entrega, àqueles que necessitam, aqueles que se encontram na rua, e muitas vezes estamos ali por conta daquele grupo, disciplinados pelo grupo. E aos poucos vamos sentir que esses sentimentos começam a desenvolver em nossos corações. E um dia nós vamos perceber que não fomos mais por causa do grupo, ou nem pela disciplina de nada. Nós já fomos porque estamos integrados num trabalho maior, que é o trabalho de socorro moral. Portanto, por mais simples que seja aquilo que parte de nós, seja feito com todo amor. Olhemos ali Jesus na presença do outro. É o Mestre que está ali com as mãos estendidas, nos buscando através desses irmãos que se encontram no momento com maior necessidade em determinado assunto do que a gente que está ali aprendendo a servir.
porque certamente é naquele setor que também estamos sendo servidos. Que dessa maneira, então, possamos sempre lembrar da presença de Jesus, como as suas palavras, o seu consolo, como a maior ciência do amor de Deus. Que Deus assim nos ampare, que Jesus nos ensine sempre a aprender a amar como Ele nos amou. Estamos aqui no esforço, Senhor. Não vamos desistir. Nós vamos aprender a amar. Abençoe a todos nós, Senhor, espíritos necessitados do Teu amor e do Teu consolo. Muita paz, muita harmonia e muita luz para todos nós. Graças a Deus.